Agora vamos falar um pouquinho de festas, reuniões familiares, aquele momento gostoso que a gente encontra pessoas que por muitas vezes a gente não gosta, a gente costuma não ver muito, ou por muitas vezes aqueles que a gente ama, mas que também a gente por muitas vezes não tem tanta afinidade assim, ou tem. O fato é que as festas de final de ano normalmente são um momento bem delicado das nossas vidas, né? Mas ultimamente os desentendimentos nas festas de família têm ido além da questão se vai ter uva passa ou não no arroz à grega. As diferenças políticas têm gerado muitas brigas em encontros de famílias. E aí, naquela hora que chega entre um brinde e outro, vem justamente a provocação. Em quem você votou na eleição deste ano? Um fala Bolsonaro, o outro fala Lula, e aí vira aquela confusão que nós já sabemos. Para isso, meus queridos amigos, afinal de contas, este é um programa de utilidade pública. Totalmente. Também, certo, Paulinho? Hoje em especial. Nós trouxemos ela, que é uma das maiores especialistas psicólogas em relacionamento, a nossa queridíssima Pamela Magalhães, que, faz um sucesso gigantesco nas redes sociais, no Instagram, faz o projeto junto com a Paulinha Carvalho, que elas vão falar um pouquinho melhor. Aliás, esse podcast que tá de cara nova, o nosso queridíssimo Coração Peludo. Mas eu queria muito te agradecer, Pamela, por estar aqui junto com a gente no Morning Show mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Eu tô aqui aprendendo com vocês, né? E a gente quer aprender muito com a Pamela hoje, porque é pela paz mundial, basicamente, né? Na noite de Natal, pelo menos. Escuta, vamos começar, assim, a primeira dúvida. Se você tá lá na ceia e uma pessoa começa com um assunto político, já visivelmente de um lado, enfim, e você não quer muito falar disso, o que você faz? Porque tem muita gente assim. Tem muita gente que, fala, putz, eu não quero mais falar de política, eu quero, falar de jogar a conversa fora, quero assuntos mais leves na ceia e tal, não quero falar de política. Bom, a gente pode colocar a política como o fator que vai causar algo na família, mas nós aqui sabemos como funciona a família e como funciona a família nos grandes encontros. Então, claro que a política vai dar uma pimentada maior, mas nós sabemos, se eu pensar na tua família, por exemplo, Paulo, você sabe quem são os catalisadores, quem são os incendiadores. Nós conhecemos a nossa família. Claro. E a gente sabe que existem pessoas que são mais contestadoras. Os cutucadores, os mediadores. Então, primeiro vamos pensar na base da família. Cada um que está assistindo pensa na sua própria família. Nós sabemos a família que consegue se comunicar melhor, a família que é mais aflita, mais ansiosa, que está passando um momento diferente, difícil. A crise do Brasil, a crise do mundo, isso vai repercutir sim, isso vai fazer com que os ânimos fiquem mais, sim, inflamados. Mas a gente não pode colocar tudo na política, a gente tem que considerar também que existem pessoas ali que sempre vão procurar alguma coisa para discutirem. Existem pessoas que gostam do conflito, até porque existem sombras da família, que eu vou te contar que gritam muito mais do que essas diferenças políticas. Mas você sabe de uma coisa, Pamela, quando anunciaram, eu queria fazer essa pergunta. Por favor. Em alguns casos, eu tiro até mesmo pela minha própria família, primos e afins, que eu fiz questão de romper. Me diz uma coisa, você acha que esses discursos no Natal, por exemplo, ou então quando você rompe com alguém que você quer, ou seja primo, ou seja tios, enfim, não é porque você já não gosta da pessoa e você arruma uma desculpa para chegar e falar não quero mais? Eu acho que você tem ali um bom motivo naquele momento para já cortar de vez aquela pessoa. Mas também penso, né, não perdendo a pergunta aqui do Paulo para responder certinho, que a gente pode também contar com elegância, a gente pode contar com educação, com bom senso. Porque, vamos lá, festa da família, momento ali do Natal, todo mundo, vó, avô, tio, pai, mãe, filhos, a gente vai ficar discutindo porque nem todo mundo pensa igual ali. E cada um está dentro da sua razão, cada um está dentro do seu pensamento. Eu acho que existem momentos que cabem essa discussão, se isso for acordado em família. Então, assim, o momento aqui é para a gente curtir, para a gente jantar, para a gente dar os presentes, conversar um pouco, tal. Não vai caber uma discussão ali, porque cada um vai ter um ponto de vista, vão começar
ali, eu não concordo com você e tal, e as sombras da relação vão aparecer. Quem já briga mais. Quem já briga, vai brigar mais. Já não vai com a cara dele. E como o Felipe falou, vai ser uma desculpa também. Então tá bom, agora eu tiro você da minha vida. Tanto que as pessoas já estão brigando antes nos grupos de WhatsApp. Você não tira uma pessoa da sua vida que você sempre teve uma convivência em família. Você não tira por causa de política. Me desculpa, eu não consigo entender isso. Eu não consigo. É uma sombra. É porque você... desculpa, é porque você já não queria mais ter aquela relação. Então você aproveita e tira a pessoa do teu caminho. Mas a política entrou de um jeito que, como nunca antes. Mas também eu acho também, Paulinho, que é muito bom a gente falar... que é importante, eu acho, quando você vai passar a ceia na casa de alguém, cabe também ao dono da casa pegar e falar, olha, pessoal, hoje não, né? Não vamos falar de política, senão vão dar uma coxada de peru na vovó, sabe? Senão sobra até pra vovó, tadinha, sabe? Eu acho isso, eu acho que... Olha o Conrado, ele tá rindo do jeito que a gente eu não sei como que é na família dele. Eu acho que a gente tem que chegar e falar, sabe? Bom, meus amigos, é que a solução que vocês estão apresentando aí pra janta de família é não tocar no assunto. Isso não é uma solução, né? Isso aí é escamotear. Então você quer fazer a ceia de Natal, você quer falar do Bolsonaro. Vou dizer como é que eu trato. Olha só, as relações humanas se dão por livre iniciativa e submissão voluntária, tá? A política é importante porque a política diz o caráter da pessoa. Tem uma visão de mundo mais individualista, outra mais coletivista, uma que quer mais liberdade, a outra que quer mais integração, mais solidariedade, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, beleza, assim, ó, por livre iniciativa tu não tem convívio com ninguém, sai fora dessa história, tu entendeu? Não convive com pessoas chatas, vida adulto, essa é vida adulta, vida infantil é querer agradar todo mundo, vida adulta, tu diz exatamente o que tu pensa, agora, tem razões de bom senso. A vida tem uma escolha, uma delas é livre iniciativa. Essa tu manda pastar e não convive com as pessoas. Tua vida vai ser muito melhor, tá? Porque assim, ó, quem é a pessoa mais importante da tua vida? É tu mesmo. Então por que tu vai te preocupar com a opinião dos outros? Vão pastar e tá tudo certo. Agora tem uma outra coisa que é submissão voluntária. Tu tem que te relacionar, porque a tua mãe tu gosta muito, teu irmão tu gosta muito, né? O sogro que tu gosta muito, aí tu vai entrar lá na reunião. Aí tem duas coisas, uma delas, cara, tem 4 coisinhas que minha mãe me ensinou quando eu era criancinha que resolve toda essa história aí, tá? Primeira delas é ensinar sobre ti para os outros. Diz o que tu não gosta, o que tu gosta e quais são os teus limites. O segundo ponto é aprender sobre os outros, ouvir o que os outros gostam ou não gostam e ter uma certa tolerância ou não, é uma escolha tua. O terceiro deles é aprender a pedir desculpa quando tu pisar na bola. Pede desculpa. E o quarto deles é saber perdoar, que isso aí não é nada, não tô falando que é nada fácil, só que são simples, são esses 4 pontos. Se eu puder dar uma dica para vocês de ceia de Natal, vai pra submissão voluntária, com aqueles que tu tem que realmente conviver, mas de resto, meu amigo, tem gente chata, tem um cara que é do partido, é do Bolsonaro, é do PT, que tu não gosta, não vai na ceia de Natal. Cara, começa a te cercar dos teus amigos, com as pessoas que pensam que nem tu, tem a mesma visão de mundo, querem chegar no mesmo lugar. É assim que tu vai crescer como ser humano. Desculpa a minha franqueza, mas eu sou o adulto no mundo real. Você quer arranjar confusão com o Peru, querido. Tem gente que vai passar a cena Você quer que o Chester seja indigesto. É isso, ele quer que a vovó apanhe. Não, se for chato bastante, passa sozinho. Eu já entendi. Você quer que a vovó apanhe com o tender. Basicamente... O que o Conrado quer aqui, basicamente, é o seguinte: joga em farofa um no outro. Não, é destruir a Santa Ceia. Então isso. vai. Não é vai isso. com seus amigos pensando igual você. Não, o que você quer destruir, querido. Pessoas dos mesmos valores. Você quer destruir a paz da ceia. Simplesmente, eu entendo. Ele quer fazer do tender, ele quer fazer do tender uma bola de capotão. Você tá querendo tacar fogo na ceia. É isso. Legal, é uma quer visão, que jogue farofa no outro, frutas Não, eu entendo a visão dele. É uma visão de fazer render o bloco na ceia. Entendi. Entendo perfeitamente a visão. Ele não ficou feliz ainda agora sobre tudo que aconteceu. Não convive com pessoas que não somam pra tua existência. Te liberta, tua vida vai crescer. Perfeito. Tá bom, agora, o que eu quero entender de você, minha querida Psi Pamela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso Morning Show. É o seguinte, ela é plena, né? Você vê que o negócio tá acontecendo, ela tá plena. Não, e a postura, querida, sentar no sofá. Plenérrimo. Dá uma olhada. Escuta, essa visão do Conrado é assertiva? É o melhor caminho mesmo? Vamos pro pau todo mundo? Eu respeito a visão do Conrado e conheço vários Conrados também na minha vida. E em muitos momentos quero ser como você, Conrado, também.
Só que eu acho que, além da política, existem outros elementos que são muito importantes na família. Eu perdi meu pai, né, no ano passado. Então, assim, Natal já sempre foi muito especial para mim. E continua sendo, e acho que como eu, muitas pessoas esperam por esse momento, não pela hipocrisia de ser o único momento que vê as pessoas, mas eu, por exemplo, cultivo os meus elos, os meus vínculos. Então, tá ali, poder trocar, ver as pessoas, ter esse momento, assim, gostoso de poder unir, de poder confraternizar, eu acho que tem uma importância imensa. E a fala existe na vida, a comunicação do ser humano, ela existe quando eu tenho a intenção de algo. Eu falo com alguma intenção. Então, sempre pensar sobre qual é a minha intenção daquela fala e qual a repercussão que aquilo pode ter é bem importante. Tem momentos que a gente tem vontade mesmo, por N motivos, N fatores, quando somos estudiosos de algum assunto. Quantas vezes eu me calo ao ver pessoas falarem de um assunto que eu domino, mas porque aquele momento está gostoso. E acho que não cabe eu corrigir as pessoas ou mesmo dizer o que seria o ideal. Eu gosto muito da ampliação da situação para a gente entender que fim vai ter. Então, sempre acredito que quanto mais a gente puder respeitar as diferenças e lidar com a diversidade de percepção, pode ser muito mais inteligente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h34. Por favor. Mas você não acha, Pamela, que cabe também, né, dependendo do ambiente onde você está, ter uma intervenção, assim, por exemplo, alguém chegar e falar, ó, pessoal, brincando, sabe? Chegar e falar assim, olha, pessoal, hoje não vamos entrar nesses assuntos, entendeu? Hoje eu acho que vamos falar da gente, vamos falar da nossa vida. Você não acha que cabe? Não só cabe, como muitas pessoas nos grupos, nos grupos de WhatsApp, que acho que é um meio que a gente tem se comunicado bastante, as pessoas têm falado isso. Gente, vamos pegar leve, vamos falar de política nos lugares que as pessoas querem falar, porque eu acho, claro, tem momentos que tem uma roda ali que quer falar sobre. Então, vamos falar sobre, você coloca teu ponto de vista, você coloca a sua sensação, o que você acha. Tem muita gente que estuda com profundidade, é bem interessante. Agora, se a intenção ali é a gente conversar, se ver, dar risada, eu gosto de fulano. Ele não pensa como eu, mas eu gosto dele. Para que eu vou falar de um assunto que vai criar essa rusga, que vai criar esse climão? Então, mas é algo mas nem todo pensar. mundo talvez tenha essa, podemos dizer assim, maturidade ou essa consciência política, assim, do tipo, você fala, ele não pensa que nem eu. Porque, por exemplo, hoje existe o que a gente chama do nojinho. Com o português, claro, é o nojinho. Então, por exemplo, tem o nojinho de um lado e o nojinho do outro. Se ele votou no PT, ele fez o L. Eu tenho nojinho dessa pessoa. Se ele é bolsonarista, eu tenho nojinho dessa pessoa porque ele votou no Bolsonaro. Faz o L, Então, a pessoa ela já cria um preconceito simplesmente pelo fato dela ter votado na determinada pessoa. Nem todo mundo pensa assim, do tipo, ele pensa diferente de mim, vou sentar para conversar com ele. Eu, pelo menos, não vejo uma ampla maioria das pessoas pensando assim. Eu vejo as pessoas pensando muito mais com o fígado. Mas isso é do ser humano. Sim. O ser humano adora fazer isso. Ser humano, se você não pensa, se você não... Isso desde a escola. Se você não usa isso, você não fala, então com você eu não falo. Isso é do ser humano. O ser humano, ele tem essa necessidade... De bando. Eu acho que de bando, de tribo. Essa dificuldade de lidar com o fato de você, de repente, não pensar igual a mim, de você não concordar comigo. Também tem uma parte de busca de diferenciação. Acho que o ser humano tem esse desejo intrínseco de eu penso melhor que você... A minha forma de pensar é a certa. Isso em família, então, se a gente pensar nos papéis da família, nas competitividades da família, nas lealdades da família. Então, como vocês estão falando do tema, política no final do ano. Fúria de Titãs, né? Isso, Fúria de Titãs. Então, assim, vai ser mais um motivo para acontecer, desculpe o termo, muitas vezes um circo que já acontece há muito tempo nas famílias. Você pode ter certeza, a família que sempre briga, vai continuar brigando e vai brigar mais. Agora, é uma questão de escolha. A gente pode se poupar, se preservar, a gente pode pensar em outros assuntos, a gente pode falar de alguma coisa que seja legal, ou não, a gente cair na mesmice, ficar ali numa discussão, porque eu acho que não vai levar para um lugar muito diferente. Opa,
tudo bem, acho que tem muita gente que tá afim de brigar mesmo, né? Que a gente sabe que é brigar e que vai brigar. Mas, por exemplo, eu acho que também muita gente esse ano... Tem gente que gosta muito da família e que acabou brigando por sei lá o quê, alguma coisa no grupo de Zap, essas coisas que acontecem aí, sei lá se é por política ou alguma outra coisa. E aí vai encontrar na festa do fim do ano, por exemplo, e quer retomar ali aquele laço, tipo, abordar aquela pessoa. Qual que é o jeito legal de você chegar para conversar com uma pessoa que você teve alguma briga, alguma rusga, mas que você quer preservar essa relação, seja um primo, um amigo, um cunhado, sei lá. Eu acho que a gente tem que se convencer de que não vamos mudar a opinião de quem não quer mudar a opinião. Sabe aquela pessoa que já decidiu que ela não vai mudar? Não adianta você ficar brigando com a pessoa, brigar com a sobrinha, brigar com o irmão, com a mãe, com o pai. Não, então eu gosto dessa pessoa porque tem outras coisas nossas ali que são muito legais, é uma pessoa divertida, a gente tem muitos anos ali de relacionamento. Então, vamos falar de outra coisa? Vamos chegar ali, vamos buscar o apelo pelo vínculo, por exemplo? E acho que até ser honesto, falar, olha, eu gosto muito de você. Já que esse assunto aqui a gente está brigando o tempo inteiro, vamos falar de outras coisas? Porque é aquela história. Isso vai crescer cada vez mais, você vai se afastando, como o Felipe falou. Já tem ali alguma questão. Aí pensa diferente, já pega essa história da política e já rompe de uma vez. Mas é isso que você quer? Ah, é o que eu quero. Foi bom porque se afastou. Ótimo. Mas não, eu gosto. Poxa, tem outras coisas que são legais. É um primo, é um irmão. Então, acho que essa sabedoria emocional é bem importante. Mas também eu acho que você tem que entender se o outro quer. Claro, também, claro. Né? Porque às vezes não adianta. Eu sou muito, sabe por que eu tô dizendo isso? Porque logo que minha mãe faleceu, a gente, nessas famílias, eu fui rompendo com muita gente. Assim, porque não me fazia bem, ou porque eu não queria mesmo, entendeu? Então eu acho, assim, que chega em algum certo momento da vida que a gente tem que se posicionar mesmo. E talvez, se eu não tivesse rompido da forma como eu rompi, talvez eu poderia usar a política também numa noite de Natal para ter uma desculpa e chegar e falar, chega. Ó, Conrado, o que você tá... Ele tá dizendo que é o que ele falou, né, Conrado? Exato. Não, mas o Felipe sempre vai muito bem, né? Só que de maneira mais cortês do que eu. Eu sou o gauchinho aqui, meio do interior, dou umas brigadas, meio gauchinho. O Felipe é um cara mais sofisticado. Mas é o que a gente tava conversando ali, né? Tu não tem que, por livre iniciativa, tu não tem que conviver com essas pessoas. Outra coisa é submissão voluntária. Quando tu, por vontade pessoal, se submete a uma situação que tu não quer estar ali, porque tu acha que tem algo maior. Tem pertencimento, família, vínculos, tudo isso. Agora, o ponto ali, que eu também disse pra vocês que a minha mamãe me ensinou, dona Helenita, falou, cara, ensina sobre ti, diz o que tu gosta, o que tu não gosta. O Felipe fez muito bem, cara, esse assunto eu não gosto, vamos trocar desse assunto. E aprender também o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Isso serve pra todas as nossas relações. E depois, se alguma pisada de bola tu fez e vai conviver pra não ficar um climão, pede desculpa, diz, cara, eu só pisei na bola, fui indelicado contigo, tá? Acho que eu tenho razão, mas não deveria ter agido assim. E depois também aprende a perdoar quando te pedirem desculpas. Nada disso é fácil. Tudo isso aqui é muito difícil da gente fazer. Mas agora olha a casualidade, né, desse assunto. Eu não sabia que era a pauta aqui. Ontem eu liguei para todos os meus tios para convidar pra festa de final de ano. Ô, tio Edemar, como é que tá? Vamos lá para casa, vamos. E aí, eu tenho primos esquerdistas, tem de todo mundo. Convidei todo mundo. Todo mundo, eu liguei pro meu tio Nelson, falei com a minha tia Cris, liguei pro tio Tom de Santa Catarina, pra todo mundo. Os que não forem esquerdistas, não tô nem aí, quero mais que não vai, eu gasto menos. A sinceridade. Ai, Conrado, você é maravilhoso. Ó, e se forem, vão ser bem-vindos também, ou não? Claro que sim, meus primos que eu amo, tá louco? Vai ter mortadela. Só uma colocaçãozinha. Por favor. Eu penso o seguinte, sobre o que o Felipe falou, o Conrado falou também aqui, eu quero aproveitar. Os rompimentos, eles fazem parte. Claro. Eu acho que tem momentos da vida que a gente quer, e não é porque é da família que a gente não vai romper. Só que vamos escolher o momento para isso? Porque na hora ali da festa, na hora da confraternização... É isso. Eu acho que não é o lugar não tem palco para isso, né? Então ali tem gente que tá afim ali de bater um papo, tomar um vinho, né? Comer ali, alguma coisa gostosa. Depois aí, né? A estar lá com as pessoas. Porque ser ali o lugar da gente lavar roupa suja, as pessoas adoram, eu não acho bacana. Eu quero romper, não concordo, não acho legal. Tal. Rompe na semana que vem. Réveillon é uma boa hora para romper. Porque senão ali, eu acho
acho que acaba sendo até desrespeitoso com as outras pessoas. E ficam constrangidas, né? Afinal de contas, é a ceia de Natal. Mas a gente tem que mais por isso. E aí, assim, a família, eu acho que é uma instituição muito interessante. Às vezes a gente quer distância, sim, entendeu? Mas sempre tem aquela tia, por exemplo, a imaculada, sabe? Aquela tia que a gente imacula, ou aquela prima que a gente coloca no pedestal, que fala, nossa, fulana é maravilhosa. E de repente aquilo lá começa a se desconstruir, né? E aí você não quer mais ter um convívio. Como faz numa situação como essa? Aliás, você está falando uma coisa muito interessante, que é a dor que nós temos na decepção de quando algumas pessoas vão se portando de uma forma adversa do que a gente acreditava que ela fosse. Então, sim, às vezes, inclusive, Felipe, tem aquela pessoa na família, na hora ali da confraternização, que já sabe quem estoura ali, já sabe quem é pavio curto e vai cutucar para isso acontecer. Então já fica uma dica aqui para ficar atento, porque aqui no programa sou eu o isqueirinho. As dinâmicas, não, porque as dinâmicas continuam, tá? Todo mundo aqui sabe, cada um aqui de vocês tem um papel na família, não tem? Sem dúvida. Sabemos. Então, na hora ali da reunião, da confraternização, esses papéis, eles são muitas vezes cobiçados, são cutucados, são acionados. Então, quem já sabe que tem um papel da família do contestador, do nervosinho e tal, cuidado, porque às vezes a tia imaculada é justamente a que dá cutucadinha. Conheço a tia imaculada. Daquele jeitinho, aquele comentáriozinho que parece que não era por nada, mas vai ser aquilo que vai incendiar a confraternização. Turma,